Bom, gente, então essa aqui é a terceira parte final do curso, tá? Eu vou estar falando de alguns, não todos, porque não dá para falar de todos, são muitos projetos, mas alguns projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos nos laboratórios, LBD e Latim, onde eu atuo, e eles usam vários dos conceitos que a gente discutiu aqui e avançam esses conceitos também, porque são projetos de pesquisa de mestrado e doutorado. Tá? Só para dar uma ideia geral de alguns deles, eu vou dar uma descrição breve e depois eu vou mostrar os detalhes, descrevendo qual é o problema sendo tratado e quais são as soluções que estão sendo desenvolvidas. Tranquilo? Bom, então, o primeiro é um trabalho de doutorado do Humberto Moschi, o que ele quer fazer é aquele negócio que a gente discutiu ontem. A gente tem centenas de possíveis evidências que a gente pode usar para montar um modelo de ranking. E como é que a gente combina isso? Então, as estratégias mais atuais são baseadas em algoritmos de aprendizado, esses algoritmos que a gente acabou de ver. Tá? Só que a ideia dele é um pouco diferente. Tá? Isso é chamado de Learn to Rank. O que ele quer fazer é o seguinte, ele quer aprender, é como se fosse um meta-aprendizado que a gente viu agora há pouco. Ele quer treinar para cada par, documento consulta, gerar um modelo e descobrir entre os modelos que ele gerou, que combinam as evidências, dado uma nova consulta, que modelo eu deveria usar. Então, é como se estivesse aprendendo, você desenvolvesse vários modelos de aprendizado que combinam as evidências. Então, um primeiro modelo me diz o seguinte, eu vou usar o PageRank versus a similaridade textual. O segundo modelo aprendido para outra consulta é o seguinte, para essa consulta, a melhor resposta, a que maximiza meu ranking, me dá uma melhor qualidade do ranking, é levar o click-through ao PageRank. E por aí vai. Dado uma nova consulta, chegando uma nova consulta para o usuário, ele vai querer saber, ele vai treinar um modelo para querer saber qual desses pequenos modelos que eu aprendi é o melhor para responder essa consulta. Esse é o trabalho dele. Tranquilo? Eu vou dar os detalhes depois. O trabalho do Fabiano, que ele desenvolveu isso durante o mestrado, mas agora está trabalhando no doutorado também, é a ideia de como é que eu consigo recomendar tags para um determinado objeto da Web 2.0 da melhor forma possível, tá? Maximizando a relevância dessas tags para descrever o conteúdo. Para isso, ele combinou 3 tipos de evidência, co-ocorrência de tags, quando uma tag co-ocorre com a outra, se ela co-ocorre muitas vezes, significa que tem uma boa chance de, dado uma tag, eu sugeri essa que co-ocorre muito. Além disso, ele usou medidas de relevância da tag, por exemplo, TF, como a gente viu, mas por exemplo, uma das que funcionou melhor foi o espalhamento. O que é o espalhamento? Imagine que você tem um objeto da Web 2.0, um vídeo no YouTube. Você tem um título para esse vídeo, você tem uma descrição do vídeo em alguns casos, você tem alguns tags que você já colocou. Se uma mesma palavra aparece em vários desses campos, significa que essa palavra tem uma boa chance de descrever bem esse vídeo. Então, se a palavra Madonna aparece no título, aparece na descrição, aparece como tag, significa que essa teoricamente é uma boa palavra, esse vídeo deve ser sobre a Madonna, de alguma forma. Então ele utilizou essas métricas e para combinar tudo isso, ele utilizou técnicas de aprendizado que a gente discutiu agora há pouco. O trabalho do Anderson, que vai defender o doutorado, espero em breve, daqui a uns 2, 3 meses, é o problema de ambiguidade de nomes. Ocorre principalmente em bibliotecas digitais, quando você tem um autor com um nome parecido que o outro. Tá? Então você tem o Shen, o chinês. Shen deve ter uns milhões. Tá? Então, como é que eu digo que Shen é o Cisblu Shen e o outro é o outro Shen? Esse é o problema. Tá? Então o que ele faz? Ele usa evidências da própria citação, por exemplo, na biblioteca digital, os coautores e tudo mais, para indicar quem é o cara. E tem funcionado muito bem. O trabalho do Thiago Salles, é também um trabalho que ele desenvolveu durante o mestrado, está continuando agora no doutorado, que é aquele aspecto que eu estava discutindo com o Itamar. Como é que você aproveita a questão temporal, se você tem um timestamp, como é que você usa a questão temporal para você tentar melhorar a qualidade do classificador. A ideia dele é você gerar uma função temporal, função de decaimento temporal, de tal forma que um documento que está longe temporalmente, apesar de você não desconsiderá-lo, quando você gerar um modelo de aprendizado, ele vai receber uma pontuação menor. Tá? Então, se eu quero classificar um documento de 1980, para classificar esses documentos, quem está mais próximo temporalmente vai ter mais peso na hora de gerar um modelo. Os documentos 79, 81 e por aí vai. Tá? O problema é como é que eu descubro qual é essa função temporal. Que função é essa que maximiza a performance? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que faz isso.
E o último é o trabalho da Carol, que é um trabalho de mestrado, que ela vai estar defendendo agora em março, que é como é que eu consigo identificar os usuários mais influentes, por exemplo, em um microblog como o Twitter. A ideia dela é combinar 3 fatores, principalmente um fator relacionado à interatividade do usuário. Tá? Então ela combina a questão de interatividade, combina a análise de sentimento, feita de forma automática com o aprendizado, e outra coisa que eu não lembro agora, que quando tiver o slide eu vou ver lá. Tranquilo, gente? Então o que eu vou fazer agora é detalhar um pouquinho cada um desses projetos, só para ilustrar que tipo de projeto a gente desenvolve aqui. Isso aqui não é tudo que a gente faz, não. É só uma amostragem. Então o primeiro trabalho é o trabalho do Humberto, né, que é uma abordagem de meta-aprendizado para fazer ranking independente de consulta. Ou seja, como é que eu aprendo, que modelo eu devo usar para responder uma nova consulta que eu não vi ainda. Usando meta-aprendizado, por exemplo, Stacking, que a gente viu agora há pouco. Então, como eu falei, essa área de aprendizado para ranking é uma área específica, tem sessões das principais conferências, né, nessa parte de Learn to Rank, que é como aprender a melhor ranquear, a gerar um ranking que é melhor do que um gerado por um algoritmo que não foi de aprendizado. Então, a ideia é justamente essa, aplicar técnicas de Machine Learning para a tarefa de ranking em RI, ou seja, gerar modelos de RI baseados em aprendizado de máquina. Por que fazer isso? Como a gente discutiu ontem, você tem centenas, em alguns casos, milhares de possíveis evidências que você pode usar para ranquear. Tá? Na web a gente viu algumas delas, mas tem, como eu falei, só o sistema do ranking do Google usa mais ou menos umas 500 ou mais. Você tem variações dos modelos tradicionais. Se você muda, por exemplo, a forma do log, bota um log, ou divide pelo máximo, ou certas determinadas variações podem funcionar muito bem para uma coleção e não funcionar para outra. Como é que eu descubro automaticamente a variação da fórmula que é melhor para uma determinada coleção? Isso é muito difícil de fazer na mão. Tá? E o algoritmo de aprendizado pode achar essa variação de uma forma mais automática. Vou falar, alguns parâmetros são setados de maneira ad hoc. Então, por exemplo, se a gente vê aqui um outro modelo que eu não discuti ontem, mas é um modelo probabilístico chamado BM25, que é um dos modelos mais efetivos para ranking, ele tem 3 parâmetros, que são esse K1 aqui, tem mais um outro aqui em algum ponto da fórmula, e ele é muito sensível a essa parametrização. E parametrizar isso para uma determinada coleção é difícil. Então, de novo, o algoritmo de aprendizado pode descobrir a parametrização melhor a partir de um determinado treino. Tá? E, como eu falei, nenhuma função é consistentemente boa para uma coleção. Então, o que eu posso fazer é aprender um modelo que seja mais efetivo para a minha coleção de dados. Tá? Então, tudo isso motiva você a utilizar a aprendizado de máquina para descobrir novas funções de ranking. Então, como é que funciona esse arcabouço de Learn to Rank? Obviamente, já que é um arcabouço supervisionado, como a gente discutiu, ele vai necessitar de treino. Tá? E o treino é dado dessa forma aqui. Para cada consulta, você tem uma representação do documento, tá? E você tem uma descrição do nível de relevância desse documento para essa consulta. Tá? Então, por exemplo, o documento D1, ele é muito relevante, relevância 4, relevância máxima para esse documento. Aqui, esses níveis de relevância vão de 1 a 4. Então, 4 é muito relevante, 3 deve ser relevante, 2 parcialmente relevante, 1 irrelevante. Tá? E essa representação do documento, diferente do que a gente, na maioria dos casos de Learn to Rank, diferente do que a gente viu ontem, não é simplesmente as palavras, não. São características do documento, tipo frequência dos termos da consulta no documento, o somatório da frequência, page rank dele, número de cliques que ele recebeu na consulta e por aí vai. Então, são como se fossem meta-características similares àquelas que a gente discutiu ontem na web. Tá? Bom, então, dada essa representação do algoritmo e o nível de relevância, para cada uma das minhas consultas de treino, o sistema de aprendizado vai descobrir justamente como maximizar a relevância ou minimizar uma função de peso, no caso aqui seria minimizar. É só o inverso do problema de maximização. No caso, na verdade, eu quero maximizar o MAP, por exemplo, que é a qualidade das respostas. O MAP é aquela métrica que a gente viu ontem de qualidade de ranking, que combina precisão, revocação e a posição em que os argumentos relevantes aparecem no ranking. Né? Então, o sistema de aprendizado ele maximiza uma dessas funções e gera um modelo. Tá? O modelo é, por exemplo, como a gente acabou de ver, o hiperpano de decisão do SVM, ou a árvore de decisão. Tá? Então, esse modelo que é gerado a partir dessas consultas de treino é aplicado em novos documentos. Então, chegou uma nova consulta e vários documentos da minha coleção para o qual eu não sei a relevância, eu vou usar justamente o modelo aprendido. O modelo pode ser, por exemplo, eu aprendi que para maximizar o MAP para essas consultas,
O ideal é multiplicar a similaridade textual vezes o PageRank e dividir pelo click-through. Aprendi isso. Então, chegando os novos documentos, eu vou aplicar esse modelo nesses documentos que eu não vi e ranqueá-los segundo o modelo aprendido. Beleza? Então, tá bom. Bom, para isso, como eu falei, para testar esses novos algoritmos de Learning to Rank, você precisa de coleções rotuladas. Então, as principais estão nesse site aqui, que é chamada Leitor. Tá? Então, o que eles fizeram foi construir várias coleções, coleções bastante grandes, por exemplo, essa daqui, a Leitor 3 não aparece aqui, mas tem coleções da Yahoo e da Microsoft com milhares de consultas, com todos os documentos rotulados. Tá? Isso é realmente complicado de fazer, mas existem essas coleções, então dá para se trabalhar bem com isso. Bom, mas tradicionalmente, todas as soluções que a gente tem visto até agora, de Learn to Rank, trabalham dessa forma. Gera um único modelo para todas as consultas, esse modelo é aplicado nas novas consultas. O que a gente quer fazer é um pouco diferente, a gente quer fazer um ranking dependente de consulta, ou seja, dependendo do tipo de consulta, ou das características da consulta, pode ser que haja um modelo melhor para responder essa consulta do que um outro tipo de consulta. A gente viu uma diferenciação ontem, por exemplo, quando a gente falou que existiam consultas navegacionais, transacionais e informacionais. Né? Mas podem haver ainda outras diferenças entre as consultas que modelos específicos podem responder de forma melhor. Tá? Então, essa é justamente onde se encaixa o trabalho do Humberto. Diferentes modelos de ranking para diferentes tipos de consulta. Tá? Então, existem trabalhos nossos mesmos em modelos globais. Tá? O primeiro trabalho publicado da gente em Learn to Rank foi no CIGAR de 2007. O que a gente fez aqui nesse trabalho foi... existiam as fórmulas, que eu mostrei aqui, por exemplo, do BM25, a fórmula do cosseno que a gente viu ontem. O que a gente fez foi destrinchar a fórmula, pegar pedaços dela e dar para um algoritmo de aprendizado, um algoritmo genético, que é um outro algoritmo supervisionado, para ele recombinar esses componentes. Tá? E ele conseguiu achar realmente soluções melhores do que as fórmulas originais. Tá? Então, esse foi o trabalho do Humberto de 2007. Depois a gente fez um trabalho baseado em regras de associação. A gente utilizou isso também para fazer recuperação de imagens. Tá? Então, a gente conhece bem da área. Só que a gente quer ir um pouco mais a fundo. A gente quer justamente explorar essa ideia de que diferentes consultas podem ser respondidas de forma melhor se você tem um modelo mais específico para aquela consulta. Tá? Existem alguns poucos trabalhos nessa área, mas existem trabalhos recentes, tá? 2010, 2011, mas ainda existe bastante espaço para você trabalhar nessa área. O Humberto fez um pequeno teste para saber o potencial dessa ideia. O que ele fez? Ele, para cada uma dessas consultas de treino aqui, então para cada consulta, documento, ele treinou o modelo e gerou treinou um algoritmo de aprendizado e gerou um modelo específico. Tá? Então, para cada uma delas, ele gerou um modelo específico. Aí, para cada consulta de teste, o que é que ele fez? Ele rodou todos os modelos específicos que ele tinha gerado e pegou aquele que dava o melhor resultado. Tá? Então, isso é como se fosse um oráculo. Se eu soubesse escolher, para cada consulta de teste, qual seria o melhor modelo aprendido, se eu tivesse um oráculo que pudesse me dizer qual é o melhor modelo, esse aqui seria o potencial de ganho. Tá? Então, esse aqui são os vários folds, usando validação cruzada, como a gente discutiu. Isso aqui é o potencial de ganho em cima de utilizar o modelo global. Então, em alguns casos, os ganhos aqui chegam até 40%. Então, se realmente a gente souber como escolher, a gente tem um potencial muito grande de ganho na melhoria do ranking. O problema é como é que eu escolho. Como escolher que é o bicho. Aí o negócio pega. Tá? Então, qual foi a nossa hipótese? A nossa hipótese é que, talvez, com o algoritmo de aprendizado, a gente aprende, a partir de características da consulta, por exemplo, o map dela, o quão difícil ela é, existem métricas de dificuldade de consulta. A partir de características da consulta, a gente consegue, se não escolher o melhor modelo, mas pelo menos escolher um que seja melhor que o global. Tranquilo? Então, a gente fez isso, a gente gerou pegou os vários modelos, gerou um modelo global, tá? Gerou os modelos específicos que calculou várias métricas que esses modelos davam para responder certas consultas. Por exemplo, a correlação do modelo local com a resposta do modelo global, a divergência dos scores entre o modelo local e o modelo global, o mean square erro das pontuações em cada documento. Então, várias coisas que comparavam o modelo local com o modelo global. A ideia é, a partir dessas características, será que eu consigo descobrir quando usar o global e quando usar o local? Então, foi essa ideia. A gente gerou várias coisas. Então, o meta-aprendizado faz justamente isso. O meta-aprendizado transforma um problema de escolher o melhor modelo para um query em um problema de ranking. Ao invés de
ranquear para cada consulta o documento, agora eu quero ranquear modelos. Dada uma consulta e essas características dela em relação ao global, eu quero ranquear os modelos que, teoricamente, se eu aprender direito, vão melhor responder essa consulta. Eu posso usar o primeiro ou posso usar alguns dos primeiros. Beleza? Como é que é o treino para essa tarefa? Para cada par consulta modelo, assumimos que o modelo é muito relevante para ranquear a consulta sempre que o desempenho dele for melhor do que o modelo global. Então, como eu tenho um treino, o que eu faço? Eu aplico o modelo global no treino, vejo a performance, aplico o modelo local. Se ele for melhor, o que eu faço? Eu coloco as características dele e a classe dele, a classificação é muito relevante. Ele é melhor para responder essa consulta do que o modelo global. O treino é isso. Beleza? Então, o modelo que foi equivalente ao global eu dou relevância de 1 e um que foi irrelevante. E aí eu treino o meu meta classificador justamente para poder fazer isso. Então, tá aqui, essa figurinha mostra mais ou menos a ideia. Eu gero modelos específicos para cada consulta. Consulta 1, 2, 3, 4, 5. Tem o meu modelo global aqui. Eu vejo a performance de aplicar, por exemplo, o modelo 1 na consulta 2, o modelo 1 na consulta 3 e por aí vai. Se o modelo 1, por exemplo, aplicar na consulta 3 for melhor do que a aplicação do modelo global, ele é muito relevante. Se for igual, tem relevância 1, se for diferente, relevância 0, se for abaixo. Isso é que é o meu meta-treino, que eu dou o meu classificador e tento aprender. Tranquilo? Bom, onde é que a gente está agora? O resultado que a gente está é, em alguns casos, a gente ganha muito quando a gente acerta, mas quando a gente erra por muito também. Então, a gente está basicamente empatando com o global nesse momento. Tá? Só que a gente já viu que se a gente fizer alguns ajustes finos, por exemplo, a gente está usando KNN como classificador. Tá? Se a gente escolhe um número de vizinhos de forma correta para cada um, a gente consegue chegar muito próximo do potencial máximo que a gente está aqui. Então, o que a gente está agora é numa fase de ajuste fino para tentar chegar nesse potencial e estamos chegando lá, já estamos quase melhor. Semana passada mandou um e-mail, nós estamos chegando nesse potencial. Então, é um trabalho muito interessante que tem um potencial grande de produzir resultados legais. Beleza?